programa de hoje, um lutador, o empresário, porta-voz do movimento nas ruas. Essa homenagem já virou meme, mas não desiste. Você vai ter o bônus e o ônus do teu problema. O deputado estadual, Tomé Abduche. Hoje dose dupla. O Tomé tá aqui com a gente, daqui a pouquinho o Sérgio Sacani. Vamos falar desse meteoro que vai passar dia 16 lambendo a terra. Por pouco. A gente, ao invés de reclamar, como todo mundo está reclamando aqui, a gente tem que agradecer todos os dias a vida que a gente tem. Sim. Eu vejo muita gente reclamando, inclusive nesse programa, e não agradece Verdade. esta dádiva de Deus, que é a vida. Pensa bem, Tomé, dia 16, um puta meteoro. Raspando. Podia estar entrando aqui. Podia. E aí toda essa beleza, toda essa oportunidade que a gente tem de viver, ia pro saco. Posso aproveitar e fazer um comentário sobre isso? Lógico. Eu perdi meu pai faz 2 semanas. Meus sentimentos. E além de perder um pai, eu perdi um meu maior amigo. Eu acho importante falar algumas coisas que a gente pode dividir com os nossos telespectadores. Ao longo da vida, eu dei muito amor pro meu pai. Beijo, abraço, carinho, a minha presença. Levei ele passear, levei ele comer fora. Pude fazer por ele muito no momento que ele se tornou um idoso, cuidando dele, dando estrutura para ele. E ao longo da vida, eu consegui honrar meu pai em todos os princípios e valores que ele me ensinou. Que é trabalho, acordar cedo, princípios, valores, respeito, cumprir palavra. E no momento que ele foi embora, isso me trouxe uma paz muito grande de missão cumprida. Legal. Então você falou sobre o valor da vida. Eu queria dividir com vocês. Deem amor para as pessoas que vocês têm ao seu lado. Não briguem com pai e mãe. Perdoem seus irmãos. As coisas passam na vida e muitas vezes a gente deixa de ter uma vida tranquila, uma vida feliz. É isso porque aí. a gente não presta atenção nas pequenas coisas. Então eu queria deixar essa mensagem para todos vocês. É isso aí. Dignidade, pai. É isso aí. Bonito. É isso aí. Bonito, Emocionou. bonito você falou. Não esperávamos. Você sabe que você me lembrou, acho que do Santo Agostinho, que ele falava o seguinte: você tem que cuidar do seu corpo como se você fosse viver para sempre. E você tem que cuidar da sua alma como se fosse morrer amanhã. Ó. Entendeu? Isso aí. É isso aí que a gente tem que fazer. Não faz nenhum nem outro. Não é? E a Hã? turma não faz nenhum nem outro, nem cuida da... Bom, isso é com você. Não queira Não, me mas colocar na sua equação. Na minha Eu tô equação aqui- a gente fala do agradecimento. Você deveria agradecer mais. Como Eu você tanto agradeço. Eu acabei de falar. Tem um juiz, Uma coisa é falar. Ele já pegou uma a deixa coisa, aqui. né? Tem um Eu juiz acabei aí. de falar aqui. Não, só Exatamente. você reclama. É ou não é, Tomé? bonito, O Tomé é você. um cara gente finíssimo. Ele é mesmo. Um cara muito legal. Grande Demais, caráter, bicho. Ó, É. o Tomé Um dos maiores. trouxe o Oscar aqui. O Oscar acabou de mandar um livro aqui pra gente. Vou entregar pro Emílio depois. Como criar valor de empresa, que é uma metodologia dele, que é o método VEC. Mas eu queria fazer uma pergunta em relação a isso, já que você estava com ele. Uma das maiores preocupações que eu tenho é que esse país tem ficado hostil para empresários. E eu não tenho a menor dúvida que se a gente não tiver empresas prosperando, a gente está fadado à pobreza. Nesse sentido, como que você vê assim, o que está acontecendo? A gente tem dados de emprego que são bons e a gente tem dados preocupantes como o rombo fiscal. Assim. Como que você faz a análise da nossa economia e o que você está fazendo como deputado para ajudar isso, já que você é um empresário? Sami, eu comecei minha primeira empresa, eu tinha 18 para 19 anos de idade. Foi meu primeiro CNPJ. Eu entendi desde cedo que a gente só distribui riqueza quando a gente produz riqueza. E quem produz riqueza no Brasil é o empresário. Então, quando a gente vê um governo entrando e causando uma situação hoje no país que leva à insegurança jurídica, a não termos teto fiscal, a gente não poder ter um equilíbrio das contas públicas, a gente percebe que a grande maioria dos empresários, eles perdem a vontade, a coragem de estarem empreendendo. Eles preferem ficar quietos, aguardando o que vai vir pela frente. E o Brasil hoje é um ambiente muito instável para o empresário. Muitas empresas fecham no Brasil, não em São Paulo. São Paulo criou muitos empregos, muito por conta das ações do nosso governador Tarcísio de Freitas. Mas ao longo do Brasil a gente percebe uma instabilidade muito grande. Sem empresário não há emprego. Não adianta a gente tentar tratar mal a nossa galinha dos ovos de ouro, que é o empresário. O país não produz nada.
E, infelizmente, esses governos progressistas que está hoje aqui no Brasil e em grande parte do mundo, eles não valorizam o empresário. O empresário virou o vilão. Na verdade, o empresário é o herói da nossa nação. É a pessoa que toma risco, que dá a cara para bater, que monta a sua empresa, que pega um financiamento no banco para poder pegar um estoque. A hora que acaba o dinheiro e pede um segundo financiamento, colocando muitas vezes a casa dele em risco para comprar um segundo estoque, para poder gerar empregos. E, infelizmente, eles são sempre as pessoas atacadas, desrespeitadas, com as maiores burocracias e que, se não forem tratados com o devido respeito, como nós tratamos no governo passado, tenha certeza que esse país aqui vai para o buraco, que é o caminho que nós estamos indo hoje. Você esteve na... Fala assim, ô Tomé. Ficar triste. Pô, você me deixa triste. Assim. Não, mas ele tá sendo honesto. Não, nós estamos meio Venezuela. Isso, batendo na trave. Venezuela inteira já, não mais meio Venezuela, não. Pouco Venezuela. Cheira Caracas. A gente está sentindo o cheiro. Você já viu quando o arroz queima? Quando o arroz queima, você sente o cheirinho. Você fala, acho que está queimando o arroz. Nós estamos sentindo... Lá em Caracas, é esse cheirinho. Do arroz queimado na panela. Você nunca foi. Já tá vindo sem azeitona a pizza já. Isso, a pizza sem azeitona. Que é o que que é aquela coisa preliminar do buraco. Mas ainda não chegamos lá. Tem que esperar bem perto. Estamos bem perto. E estamos no caminho, né? O que você achou da manifestação ontem? Olha, a manifestação, no meu ponto de vista, ela foi a expressão da insatisfação que a grande maioria dos brasileiros está com o que acontece no Brasil. Agora, nós temos que fazer uma retrospectiva do que aconteceu no Brasil para poder explicar o motivo da manifestação. Bom. Não adianta falar, houve uma manifestação pela liberdade de expressão e para pedir o impeachment de um determinado ministro. A gente precisa compreender o histórico passado, o que culminou essa grande manifestação. Vamos lembrar lá atrás, quando começaram as primeiras operações da Lava Jato? Sim. Pela primeira vez, nós vimos políticos e empresários irem para a cadeia. Casos que todos nós víamos naquela emissora de televisão, colocava lá um propinoduto enorme, mostrando, né, toda aquela porquice que acontecia no Brasil, desculpa a indelicadeza, e dinheiro caindo lá de dentro. Muitas dessas pessoas foram presas. O país começou a ser passado a limpo. O brasileiro passou a compreender o que era o Brasil. Foi um momento muito importante da democracia do Brasil. Pela primeira vez, nós começamos a ter esperança. Verdade. Ok, as coisas vão caminhando, cai o governo, entra o governo seguinte, um pouco depois assume o presidente Bolsonaro, entra a Covid-19 e numa canetada de um ministro, eles acabam com a competência da 13ª Vara de Curitiba. E tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que nós vimos, foi praticamente cancelado. Voltou a estaca zero. Teria que ser julgado em outro lugar, que era em Brasília. E que já prescreveu tudo, tá? Então, ou seja, tudo que nós vimos, todo aquele dinheiro que a Operação Lava Jato trouxe de volta, já prescreveu. Ou seja, a demonstração que o crime compensa no Brasil. A população entrou em pânico com isso. E todos ficaram extremamente preocupados com o que seria o futuro do Brasil. Além de tudo isso, eles acabam soltando o ex-presidente, devolvendo os direitos políticos a ele, e em seguida ele se elege presidente do Brasil. Mas vamos seguir um pouquinho? O que culminou essa manifestação agora no dia 7? Primeiro, um processo eleitoral disfuncional, desequilibrado e muito ostensivo. Não estou falando de urnas aqui, tá? Eu não tenho propriedade para falar disso. Esquece as urnas, não é a minha pauta. Mas tivemos um processo eleitoral totalmente disfuncional. Vamos entender por quê? Vamos lá. A campanha foi proibida de fazer associação com ditaduras, sim, em especial Ortega e Maduro. É uma disfunção, concorda? Sim. Isso é uma realidade. Depois, em agosto de 2022, por uma decisão de um ministro da nossa Suprema Corte, tivemos a derrubada da rede social e o bloqueio das contas bancárias dos 8 maiores empresários do Brasil que estavam a favor do nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí eu até vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Então, mas tudo isso... Ó, fazer uma brincadeira aqui. Então, mas tudo isso, Tomé... Ó, esse carinha aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tá vendo esse carinha? É o Avan. Diretamente esse carinha aqui tinha uma rede com 10 milhões de seguidores, que foi derrubada. Aí eu pergunto pra vocês, essa força toda, numa eleição que teve uma diferença de 1 milhão de seguidores, não podia ter feito a diferença? Opa. Vamos seguir? Não, mas então, isso aí tudo começou naquele negócio da Cruzoé. Começou antes. Exato, lá atrás, lá atrás. O doutor lá, esse advogado esse aí esse manja, hein?
Hã? Esse é... Doutor Elcio. Doutor Elcio. Esse manja, Tá bem vestido hoje. esse lá. aí manja, mas é caro que eu vou te falar uma coisa pra você. Não aceita pique. Então, quer dizer, o negócio ele começou antes, né? Começou antes, mas aí entrou tudo nesse bolo, né? Vamos seguir? Tudo isso é nesse bolo, vamos lá. Aí vamos lá. Depois nós temos uma prerrogativa dos partidos, do PL no caso, que pediu auditoria nas inserções do processo eleitoral. Essa auditoria foi feita. Essa auditoria demonstrou que havia um desequilíbrio entre as propagandas do candidato A e do candidato B. Isso não é um fator que pode ter influenciado as eleições? Muito grande? O que foi feito? Se apresentou isso daí para o nosso ministro e ele deu litigância de má-fé e aplicou, junto com outro relatório que foi apresentado, uma multa de 22 milhões de reais. Caramba. Só isso aqui já é um grande absurdo que está acontecendo no Brasil. Então eu digo de novo, o processo eleitoral foi disfuncional. Isso aqui não foi causado pelo povo brasileiro. Isso aqui foi causado porque nós tínhamos um TSE que não estava dando para a população brasileira a confiabilidade necessária para que o processo acontecesse com naturalidade. Isso é uma realidade. A gente não pode ficar escondendo o sol com a peneira no Brasil. É isso aqui que é democracia? Cala todo mundo? Só pode falar o que a gente quer? E do outro lado, o que acontecia? Genocida, não gosta de A, não gosta de B, né? Não comprou vacina. Umas narrativas tremendas que influenciaram, sim, no processo eleitoral. Consórcio também, né? Consórcio também. Também, não há dúvida disso. Mas a população no Brasil, ela é politizada hoje, Emílio. A população não é mais boba. Vocês acham o quê? Que vocês vão continuar tomando ações que são em desacordo com a nossa Constituição, em desacordo com a verdadeira democracia de uma nação, e nós vamos ficar todos calados? Então, a população está na rua e vai continuar indo para a rua quantas e quantas vezes for necessária para que se cumpra a Constituição. Ninguém está aqui para atacar uma pessoa, um ministro A, um ministro B, uma instituição. Aliás, a instituição Supremo Tribunal Federal é uma das instituições mais importantes que uma nação tem. Agora, a partir do momento que ela é desrespeitada, como está acontecendo hoje, eles desrespeitam a democracia, desrespeitam a Constituição, e aí desrespeitam quem? O povo brasileiro, que não é mais bobo. Sim. Poxa, nós tivemos uma situação no passado, gente, desesperadora. Nós vimos o que aconteceu no Brasil. E tá todo mundo calado. Eu até outro dia estava com medo de falar sobre esse assunto. Eu falei, não, eu vou me posicionar, vou dar minha cara para bater. As pessoas precisam se levantar. E defender a democracia é defender a todos. A direita, a esquerda, a liberdade de expressão. Nós, muitas vezes, não pudemos falar palavras como jornalistas, como apresentadores, como comentaristas políticos. Isso não é uma disfunção? Então quem começou essa guerra? Quem começou essa briga? Fomos nós? Ou fomos eles? Vamos seguir mais um pouquinho? Aí vamos lá. Aí nós temos aqui o presidente Bolsonaro acusado do roubo de joias. O TCU, Tribunal de Contas da União, em plenário, respondeu uma pergunta se o Lula poderia usar um relógio que ganhou de presente do presidente da França. Qual foi a resposta? Pode. Sim. O presente é personalíssimo. É um presente que ele ganhou de cunho pessoal. Ele pode usar, ele pode vender, ele pode dar. O presente é dele. O que nós causamos no país por conta disso? Uma loucura. Uma loucura, uma loucura. Agora, vale para um lado, não vale para o outro? Vamos seguir. Inegibilidade do nosso ex-presidente. Por conta de uma reunião com embaixadores, que é prerrogativa do presidente da República fazer reunião com embaixadores. O que ele fez de errado? Ele quis discutir o processo eleitoral? Qual é o problema de nós discutirmos o processo eleitoral? Há algum problema? Para poder melhorá-lo? Para poder passar mais segurança para a população? No meu ponto de vista, problema zero. O ministro Fachin, quando presidente do STF, também convocou embaixadores. Não era nem prerrogativa dele. Então veja, há um desequilíbrio que está acontecendo no Brasil. E os três poderes têm que ser harmônicos, que a gente sabe que faz parte da Constituição, e há um equilíbrio entre eles. Hoje o Brasil está desequilibrado. Decisões são tomadas em desacordo com o que rege a nossa Constituição. Mas, Tomé, vamos falar agora de futuro, porque muita gente está falando, não, vem 26 aí, 26 se conserta tem nomes. Tudo. 26... Posso só finalizar? Me permite? Pode, é um detalhe. É que eu tô com o meu horário aqui. Então vamos embora, vai. Vamos lá. Então vamos lá. Não, pode finalizar. Depois, finalizando, vem o inquérito do golpe. Nós temos o ex-presidente do STF, Nelson Jobim, e o atual ministro da Defesa de Lula, que é o José Múcio, que declararam que não houve golpe. Que golpe, gente? Sim. Aquilo era a população em desespero, pessoas normais, pessoas que foram às ruas em desespero e cometeram um ato de vandalismo. Agora, pessoas presas com 17 anos de cadeia
17 anos na cadeia, tem famílias destruídas, tem pais de família que estão presos, com filhos em casa que são órfãos, com pais vivos. Emílio, está tudo errado. Então tudo isso culminou para esse 7 de setembro. Sim. Para essa população estar na rua, indignada, pedindo por liberdade de expressão e que a nossa Constituição seja respeitada. A gente não pode desvirtuar as pautas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente está falando, programando o Brasil inteiro, mas a gente está em São Paulo, a sede. Aqui a gente sente isso. Você acha que o Marçal é o cara que representa tudo isso que você falou? O Marçal, por ser um cara que não apareceu, ele não entrou, ele não é Bolsonaro, ele não é Lula, ele não é nada. Ele é um cara que apareceu, que tem carisma, que fala bem. Ele é um outsider que destruiu o jornalista. O jornalista, porque o jornalista, ele é sacana. Sim. Ele é aquele negócio, tal pessoa, ele desqualificou a política e desqualificou o jornalista. Ele sacou onde o jornalista... Porque o jornalista ele é casca sacana, de banana. né? Ele fala, o Bolsonaro, ele é um genocida e não sei o que, não sei o que. Outro lá, ele deu uma... Você sabe como é que é? Que a gente não pode falar muita coisa. Exatamente. Eu também tô com todo cuidado. A gente precisa ficar sempre assim. Mas é assim que a gente vai tocando o barco. Você acha que essa população que está falando Marçal, é porque não está acreditando, que viu tudo isso, está vendo tudo isso e está desacreditando em tudo? Olha só, São Paulo é a principal capital do país. É onde nós temos um orçamento bilionário, uma importância extremamente relevante, e essa cadeira ela tem uma importância muito grande, inclusive para as próximas eleições presidenciais. Por isso que eu falo. E nós temos aqui quem que é um grande risco, no meu ponto de vista? O Boulos. Um invasor de propriedade privada, um homem sem princípios e valores, uma pessoa que se utiliza da simplicidade da população para poder enganá-los em benefício próprio. Esse é o meu ponto de vista. Eu, na minha prerrogativa de deputado, eu tenho o direito de dizer o que eu penso. Pois bem, se nós não lutarmos contra o Boulos, a gente corre um grande risco de entregar a cidade de São Paulo. Então hoje, a nossa grande preocupação é não dividir a direita. É a gente compreender... Não, mas o que eu digo para você é o seguinte, o que eu quero saber de você, que é um cara que, você tá aí, eu quero saber se esse cara é o que está representando esse povo, isso tudo que você falou. Esse sentimento. Exatamente. Porque todo mundo vota com emoção. Não acha que você vai ter esse cálculo. Sim. Eu vou votar nesse por causa disso, não sei o quê. Você vota com emoção. Ele é o cara que está representando toda essa... Olha só, Emílio, não sei como é que esse sentimento. Vocês sabem que eu fiquei em cima de um caminhão mais de 10 anos da minha vida. Eu preciso fazer um ponto aqui para poder responder a tua pergunta. Ao longo dos meus 10 anos, eu batia em tudo que eu podia. Eu olhava para a política e batia. Eu não tinha a compreensão do que era a política, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como as coisas tramitam internamente. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui um determinado projeto que eu acho importante para a cidade de São Paulo, que eu quero implantar. Um projeto polêmico, sem fazer juízo de valor se ele é bom ou se ele é ruim. Você tem que aprovar ele na Câmara dos Vereadores. Sim. Você tem o Tribunal de Justiça, você tem o Ministério Público, você tem o meio ambiente. Tem processo. Não é uma coisa que você vai lá e mata no peito e faz as coisas. Hoje que eu estou na política, eu vejo a importância da experiência que eu estou tendo como parlamentar para eu poder alçar um voo maior. Senão fica tudo no achômetro, no vamos dizer. Então. E não existe um salvador da pátria no Brasil. Então, mas eu quero chegar nesse ponto. Nesse aspecto, da forma como o Marçal fala, que ele se posiciona, não há dúvida que ele representa o anseio de muita gente. Agora, é execuível tudo isso? Essa é a minha grande... Veja só, não estou fazendo juízo de valores do Marçal e nem de nenhum outro candidato. Eu só estou levando a reflexão da população. Isso, a gente está fazendo... Para que a gente possa ter um bate-papo aqui maduro, de verdade. Exatamente. O que eu digo para você é o seguinte. Esse cara eu acho que representa isso. Porém, a política... Todo mundo fala, eu não sou político e não sei, mas eu vejo todo mundo que te fala política é a arte do possível. Ou seja, a política é o que você pode fazer. Não é o que você diz. Promete. Sempre é aquilo, sempre você precisa ficar fazendo esse jogo da política. Então, é isso que vai acontecer. Porque a população, ela sempre se decepciona com os políticos. Exatamente. Mas é claro, ela sempre se decepciona. Então, as promessas, mas é isso, é uma decepção atrás de outra. Exato. É uma atrás da outra e chega um momento que você fala, não acredito mais nada. Eu não acredito mais em ninguém. O que eu espero para São Paulo? Nem no jornalismo eles acreditam agora. Você vê que eles ficam felizes no jornalismo. O jornalismo também não tem mais credibilidade. Eu vou pela primeira vez me posicionar de maneira clara em relação à Prefeitura de São Paulo. Eu preciso contar com a compreensão de vocês que estão em casa, que não é uma questão de estar do lado A. Mas eu acho que a gente não pode falar isso, não. Né?
Eu acho que não, porque tem um horário. Não pode. Não Então, é vamos porque falar. tem que ter, aqui tem que ter, a gente teve aqui o advogado. Diretrizes. Tem que ter a isonomia. Então, por exemplo, são 5 candidatos, você tem que falar dos 5 candidatos, Ao E o mesmo porquê? tempo, é um negócio, é isso, né, doutor? Hein, doutor? É Então, isso. eu vou fazer uma amarração conclusiva sem citar candidato nenhum. Você Eu acho que tem, nós- precisa ter isonomia dos Perfeito. candidatos para a gente eu acho poder... eu acho que nós temos que ter uma união e uma compreensão de quem tem a maior chance de ganhar do Boulos. É ponto. Quem tem maior chance de ganhar do Boulos? Nós temos mais 3 semanas Olha de campanha. lá, hein? 3 semanas de campanha, 4 semanas de campanha pela frente. Chegando perto, tem que ser feita uma avaliação criteriosa, pragmática, sem emoção, porque depois, se eventualmente o Boulos for eleito, não adianta a gente falar, votamos simplesmente com a nossa vontade A ou a vontade B e perdemos para o Boulos. Chegando na frente, quem tiver a maior chance, no meu ponto de vista, deve ter o voto à direita. Sim. Isso é o que eu penso. É isso mesmo. Sem fazer... Segundo turno. Primeiro turno. No primeiro. Primeiro turno. Quem tem mais chance deve ter o voto da direita. Então vamos avaliar, vamos caminhar mais um pouquinho e compreender para onde as coisas vão. Agora, que tá difícil, tá, né? Mas agora, principalmente Muito. primeiro turno, segundo turno, a direita também tem que se unir e parar com aquele lance de eu sou mais direita ou você é mais direita. Quem É um for. assunto delicado de falar, né? Direita Não, gorda tá brava, hein? Não tô. Direita obesa tá muito brava. Eu sou da direita. Uma direita vejo, muito. Eu vejo isso. Por quê? Não, porque você... A gente percebe que as pessoas estão... Não Divididas. É. Mas sabe, Então, pra cada mim, um tá falando uma o coisa. O problema, pra mim, não é o lance que você fala, tá bravo. O que eu fico bravo é assim, vamos supor, direita, temos 2 nomes de direita. Aí cada um lutando pelo seu espaço. Quando chega a funila, só vai um, tem o outro lado torce o nariz e não quer apoiar. Então aí, no final das contas, aquilo que eu falei lá atrás para aquela candidata que tá tentando ser vereadora e que não vai ganhar pela minha previsão, eu falei, então não é pelo Brasil, não é por São Paulo, é por cada um ver o seu nariz. Então assim, independente de quem for pro segundo turno, se a direita que fala que é direita, tem que apoiar quem for pro segundo turno, que fala que é de Perfeito, é direita. isso aí, Eu acho que é essa isso é a aí. questão. Eu não tô falando de nome, não tô falando de nada. Quem tá no segundo turno, eu acho que tem que juntar todo mundo e ir com essa pessoa, porque a gente sabe o que acontece se... Mas no segundo turno é uma obviedade que eu acho que a direita vai se unir. Não sei. Será Não que sei. não? Não A sei. direita Não é criativa. É Direita mesmo? gorda, direita Calma gorda. lá, calma lá. Você tá me falando que no procure segundo saber. turno a direita não se une? Ué, o que aconteceu na última 22. eleição com o Bolsonaro? 22. Muita gente que falava que era de direita falou, não vou sair Eu pra lavo votar. minhas mãos? Fez o Exatamente. Absolute Cinema. Pois é. Nós temos que levar com seriedade São Paulo. Isso aqui não é brincadeira, gente. Pois é. Isso aqui não é brincadeira. É um local sério, de muito dinheiro na mão, de muito poder. E essa caneta na mão, ela pode custar muito caro pra gente. Então, a única coisa que eu peço, levem com seriedade. Não vamos na emoção. Não tem um salvador da Sim, pátria. não existe. Nós já tivemos lá atrás experiências muito desagradáveis com essa senhora que você falou e outras muitas pessoas que se utilizaram da direita e não acabaram honrando com a direita. Não estou dizendo que pode ser ou não pode ser Sim, o caso. Não estou sim, fazendo juízo de sim. valores. Tá. Mas o nosso cuidado é necessário. Aquela coisa, gato escaldado tem medo até de água fria. Certo. E nós estamos nesse momento. É isso aí. Bom, Tomé, sempre é bom quando você vem aqui. Você sabe que você é um cara que a audiência gosta muito do seu papo, da sua conversa. É um Demais, um gente boa deputado demais. e gente boa e um cara que fala bem, com o do bem, coração. Não querem saber do Marçal? Sobe Você o caminhão, não sobe? Do Eu achei quê? que- Não, agora já. Agora já. Ah, Você vai veio ser aí nosso- com uma. você veio com a lista Você veio aí. com uma puta lista de 12 minutos, pô. Você quer. Não, você volta Acha que aí. tá no caminhão? Combina com a Não deixar Paulinha. ele subir. Vem amanhã. Cadê a Paulinha? Combina com a Paulinha tá Paulinha. Paulinha tá no caminhão. Zé, combina com a Paulinha. Paulinha tá no Tá caminhão. trocando a bateria do Tá no caminhão. jazz. Tá no caminhão do Superman. Tá vendo se a bateria, se ela liga ou Tava lá. desliga. Lá. Ela tava no caminhão do Superman. Ela que puxou. O Adrilles. Ô, querido. O microfone do Adriles estava muito alto. Atrapalha sem microfone. Sem Não. microfone. Se o Adrilles fala sem microfone, Já atrapalha muito. já atrapalha o caminhão, aqueles caminhões. Isso. Ele fala bem alto. Tomé, obrigado por você ter vindo. Boa sorte pra você. E vamos marcar aqui pra você falar sobre Posso isso. fazer um fechamento bem rapidinho? Pode fazer. Eu queria só deixar aqui minhas condolências ao subtenente da Polícia Militar, o Paulino Cristóvão da Silva, que infelizmente no dia 7 de setembro ele caiu de um cavalo e ele veio a falecer. Então eu queria mandar as condolências à família, dizer que ele era uma pessoa muito honrada, que representou muitos anseios da sociedade e agradecer à Polícia Militar do Estado de São Paulo por terem pessoas tão
conscientes, pessoas tão competentes sempre à disposição da população. E a última frase que eu queria dizer, parabéns a todos vocês que estiveram nas ruas de verde e amarelo lutando pelo Brasil. Lembre-se, a nossa força é que vai trazer esse país de volta para as mãos das pessoas de bem. Isso aí. Boa, é isso aí, Tomé. Você discursou ou não? Não. Você não discursou? Boa. Mas você tava lá, né? Tava Eu vi lá, sua tava foto lá. Ele passou o microfone, ele foi elegante.